Fala pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar o decreto 5.904 de 2006, tá? Que ele é responsável por regulamentar a lei número 11.126 de 2005, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo, acompanhada de cão-guia, além também de trazer outras providências, tá? Então, esse decreto ele vai tratar sobre isso, tá? Sobre o direito que a pessoa que tem a deficiência visual ela vai ter de ingressar com os cães, com o seu cão-guia, né? Em ambientes aí de uso coletivo. A pessoa com deficiência visual, usuária de cão-guia, tem o direito de ingressar e permanecer com o animal em todos os locais públicos ou ainda privados, que sejam de uso coletivo, tá? Por exemplo, um shopping que é privado, mas ele é de uso coletivo. O ingresso e a permanência de cão em fase de socialização ou treinamento nos locais previstos somente poderá ocorrer quando em companhia de seu treinador, instrutor ou acompanhantes habilitados. Tá? Então, o cão que ele estiver em fase de socialização ou treinamento, né, ele ainda não está totalmente adaptado, né, não está totalmente treinado, aí, nesse caso, o seu ingresso e permanência vai acontecer quando estiver em companhia do treinador, ou instrutor, ou então um acompanhante habilitado. É vedado a exigência do uso de focinheira nos animais com condição para o ingresso e permanência nos locais descritos, tá? Então, vedado aí essa exigência. Fica proibido, olha só, proibido, tá? O ingresso de cão-guia em estabelecimentos de saúde nos setores de isolamento, quimioterapia, transplante, assistência a queimados, centro cirúrgico, central de material e esterilização, unidade de tratamento intensivo e semi-intensivo, em áreas de preparo de medicamento, farmácia hospitalar, em áreas de manipulação, processamento, preparação e armazenamento de alimentos e em casos especiais ou determinados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Serviço de Saúde. Então, são situações aí em que o ingresso do cão não vai poder acontecer, né? Nesse caso aqui fica proibido. O ingresso de cão-guia, ele é proibido ainda nos locais em que seja obrigatória a esterilização individual. Também, o cão-guia ele não vai poder entrar. No transporte público, a pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia ocupará preferencialmente o assento mais amplo, com mais espaço livre à sua volta ou próximo de uma passagem, de acordo com o meio de transporte. Tá? Então, de maneira preferencial, ela vai poder entrar no transporte público com o cão-guia e ainda vai ter essa preferência aí no assento mais amplo. A pessoa com deficiência visual e a família hospedeira ou de acolhimento poderão manter em sua residência os animais, não se aplicando a estes quaisquer restrições previstas em convenção, regimento interno ou regulamento condominais. Então, se o condomínio, por exemplo, eventualmente tem uma regra de que não pode ter animal, nesse caso aqui, né, vai valer o que está na lei. Não pode ter esse tipo de restrição para as pessoas que tenham deficiência visual. Não tem como restringir aí o acesso ao cão-guia. É vedada a cobrança de valores, tarifas ou acréscimos vinculados, direta ou indiretamente, ao ingresso ou à presença de cão-guia nos locais previstos, sujeitando-se o infrator a sanções. Tá? Então, não pode estabelecer algum tipo de tarifa ou acréscimo por conta aí de permitir o acesso ao cão-guia. E aí, aqui a gente tem, então, algumas definições que estão lá nesse decreto. Primeiro, deficiência visual, tá? Isso a gente já viu também, essa definição aqui. Bom, a gente tem a definição visual que abrange a cegueira, no qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 graus no menor olho e com a melhor correção óptica. Também tem, né, a baixa visão, que significa isso tudo dentro do conceito de deficiência visual, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual e os ambos olhos for igual ou menor que 60 graus, ou a ocorrência simultânea de qualquer das condições anteriores, caracteriza a deficiência visual. Então, cegueira, né, igual ou menor que 0,05 no melhor olho, ou baixa visão, né, que é entre 0,3 e 0,05 no melhor olho. Enxerga um pouco mais. Local público, aquele que seja aberto ao público, destinado ao público ou utilizado pelo público, cujo acesso seja gratuito ou realizado mediante taxa de ingresso. Então, conceito amplo. Local privado de uso coletivo,
aquele destinado às atividades de natureza comercial, cultural, esportiva, financeira, recreativa, social, religiosa, de lazer, educacional, laboral, de saúde ou de serviço, entre outros. Então, o conceito desses dois aqui, né, são bem amplos. Treinador é o profissional habilitado para treinar o cão. Instrutor é o profissional habilitado para treinar a dupla. Então, o treinador, ele é de responsabilidade apenas de treinar o cão. Mas o instrutor, ele vai ser o profissional que é habilitado para treinar tanto a pessoa com deficiência visual, quanto também o cão. Família hospedeira ou família de acolhimento. É aquela que abriga o cão na fase de socialização, compreendida entre o desmame e o início do treinamento específico do animal para a sua atividade com guia. Tá? Então, essa socialização do cão, né, que a gente viu, inclusive, que tem a partezinha inicial ali do decreto que trata sobre isso, que só vai poder entrar nos locais, né, quando estiver acompanhado ali do treinador, do instrutor. Bom, a fase de socialização ela abrange, então, desde o desmame do animal até o início do treinamento, para que ele consiga, então, exercer a sua atividade como guia. E o acompanhante habilitado do cão-guia é o membro da família hospedeira ou familiar de acompanhamento. Lembrando, então, que quando o cão ele estiver na fase de socialização, ele só vai poder entrar e permanecer nos locais públicos ou privados de uso coletivo acompanhado do treinador, do instrutor ou então do acompanhante habilitado. Tá? E o cão-guia é o animal castrado, isento de agressividade, de qualquer sexo, de porte adequado, treinado com fim exclusivo de guiar pessoas com deficiência visual. Tá? Então chama a atenção aqui que está sendo bem específico. Primeiro, pode ser de qualquer sexo, não precisa ser masculino ou feminino. Segundo, tem que estar isento de agressividade. Tem que ser um cão que não tenha agressividade, que não vai avançar nas pessoas. De porte adequado também, e ele tem que ser castrado. Além de ser treinado com fim exclusivo, né, para ser o guia das pessoas com deficiência. Fica vedado a utilização dos animais para fins de defesa pessoal, ataque, intimidação ou quaisquer ações de natureza agressiva, bem como para a obtenção de vantagens de qualquer natureza. Essa prática ela é considerada desvio de função. Como assim? Qual que é a função do cão? É de ser o guia da pessoa com deficiência. Né? Então, se ele está sendo utilizado para fins de defesa pessoal, de ataque, de intimidação, é considerado desvio de função, sujeitando o responsável à perda da posse do animal e à respectiva devolução ao centro de treinamento, preferencialmente aquele em que o cão foi treinado. A identificação do cão-guia e a comprovação de treinamento do usuário dar-se-ão por meio de apresentação dos seguintes itens. Tá? Então, a identificação do cão e a comprovação do treinamento do usuário, da pessoa com deficiência visual. Bom, vai se dar por meio da apresentação do quê? Da carteira de identificação e a plaqueta de identificação, expedidas pelo Centro de Treinamento de Cães-Guias ou pelo instrutor autônomo, que devem conter as seguintes informações. Vamos lá, então. No caso de carteira de identificação, o que tem que ter? O nome do usuário e do cão-guia. Nome do centro de treinamento ou do instrutor autônomo. Número do CNPJ, do centro da empresa responsável pelo treinamento, e o CPF do instrutor autônomo, além de uma foto do usuário e do cão-guia. Isso tem que constar aonde? Na carteira de identificação. No caso de plaqueta de identificação, tá? Aí, nesse caso aqui, a gente tem o nome do usuário do cão-guia, número de centro de treinamento ou do instrutor autônomo, número de CNPJ ou CPF do instrutor autônomo. Né? Carteira de identificação, usuário. Plaqueta de identificação com o cão. A identificação do cão-guia e a comprovação de treinamento do usuário dar-se-ão por meio da apresentação dos seguintes itens, tá? Ainda continuando o que a gente estava vendo. A carteira de vacinação atualizada com comprovação da vacinação múltipla e antirrábica assinada por médico veterinário com registro no órgão regulador da profissão. Equipamento do animal composto por coleira, guia e arreio com alça. Precisa da focinheira? Não, é vedado a exigência, tá? A plaqueta de identificação deve ser utilizada no pescoço do cão-guia, tá? Plaqueta de identificação vai ter aquelas informações que a gente acabou de ver. Os centros de treinamento e instrutores autônomos reavaliarão, sempre que julgarem necessário, o trabalho das duplas em atividade, devendo retirar o arreio da posse do usuário caso constatem a necessidade de desfazer a dupla, seja por inaptidão do usuário, inaptidão do cão-guia, inaptidão de ambos ou por mau uso do animal. Daí, nesse caso, então,
o usuário, né, a pessoa com deficiência visual, ela vai poder perder o acompanhamento aí do cão-guia. O cão em fase de socialização e treinamento deverá ser identificado por uma plaqueta presa à coleira com a inscrição cão-guia em treinamento, aplicando-se as mesmas exigências de identificação do cão-guia, dispensado o uso de arreio com alça, tá? Então, o cão em fase de socialização, ele dispensa aí o uso do arreio com alça. Bom, em relação aos exames, tá? A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORD, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, organizará um exame para avaliar a capacidade técnica dos treinadores e instrutores de cão-guia por meio da instalação de comissão de especialistas, formada por. Tá? Então, esse exame ele vai ser utilizado para avaliar a capacidade técnica dos treinadores e a gente vai ter, então, especialistas, uma comissão de especialistas que vai ser formada por representantes de entidades e para pessoas com deficiência visual, usuários de cão-guia, médicos veterinários com registro nos órgãos reguladores da profissão, treinadores, instrutores, especialistas em orientação e mobilidade. Tá? Então, essa comissão vai ter essas pessoas aqui. O descumprimento do decreto sujeita ao infrator as seguintes sanções, sem prejuízo das sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis. No caso de impedir ou dificultar o ingresso e a permanência do usuário com cão-guia nos locais definidos ou de condicionar tal acesso à separação do grupo, lembrem, né, que não pode ter essa dificuldade aí no acesso da pessoa com deficiência visual e do seu cão-guia. Caso alguém coloque dificuldade nesse sentido, ou então que exija a separação dos dois, penalidade, multa no valor mínimo de R$1.000, de no máximo 30 mil, e isso, né, sem prejuízo de eventuais sanções penais e civis. No caso, e administrativas também, né? No caso de impedir ou dificultar o ingresso e a permanência do treinador, instrutor ou acompanhantes habilitados do cão em fase de socialização ou de treinador nos locais definidos, ou de se condicionar tal acesso à separação do cão, multa também que vai de 1.000 até 30 mil. No caso de reincidência, interdição pelo período de 30 dias e multa no valor mínimo de 1.000. Chegando daí, nessa circunstância, né, quando acontecer a reincidência, ou seja, aconteceu mais de uma vez, está se repetindo, aí a multa ela pode chegar até 50 mil. Para treinar, então, vamos lá. A permanência de cães-guias em espaços públicos ou privados de uso coletivo é regulamentada pelo Decreto Federal 5.904 de 2006, que prevê a um cão-guia em instrução o direito de permanecer em recinto público, portando identificação que indique estar em treinamento e fazer uso de focinheira. Uso de focinheira, não, né? Um cão-guia, macho ou fêmea, o direito de permanecer em recinto público, devendo ser castrado, ter porte adequado, isento de agressividade e treinado exclusivamente para o uso de deficientes visuais. Deixa isso de lado por enquanto. A penalidade com multa mínima de 3 mil e máxima de 10 mil. Aí já está errado, né? Porque a gente viu que o mínimo da multa é de 30. O uso de equipamentos, o mínimo quando eu digo, né? O mínimo do máximo. Porque a gente tem penalidades aqui que vão de 30, né? Que seria o mínimo do máximo, e o máximo do máximo que seria 50 mil. O uso de equipamentos do cão-guia, como coleira, guia e arreio com alça e focinheira. Já está errado, né? Porque focinheira não precisa. Que os espaços de uso coletivo privados podem eventualmente cobrar tarifas. Está errado, né? Resposta aí na letra B mesmo, porque trouxe a definição que está lá. Só que aqui, lá falava que era independentemente do sexo do animal, né? Que trouxe macho ou fêmea. De acordo com o Decreto 5.904, o cão-guia que acompanha a pessoa com deficiência visual deverá ser substituído por uma bengala eletrônica em estabelecimento público de ensino. Nada a ver. Deverá ser substituído? Também não. Poderá ingressar e permanecer em estabelecimentos públicos e privados de ensino mediante o uso de focinheira? Também não, né? Poderá ingressar e permanecer em estabelecimentos públicos e privados de ensino, né? Porque considera em um local público ou então privado de uso coletivo, tá certinho, né? O cão ele vai poder ingressar e permanecer. Com isso, então, a gente encerra aí mais uma aula.